Agora eu gostaria de convidar os 4 palestrantes para se opor ao palco. E a gente vai abrir para perguntas. Quem tiver alguma dúvida, é só levantar a mão que a gente leva o microfone. Que bom que tem água lá. Tem. Gostaria de fazer alguma pergunta? Bom dia a todos, parabéns pelas excelentes apresentações. Obrigada. Fenomenal é a palavra que eu digo. Meu nome é Alain, represento o Hospital de Amor de Barretos. Pensando em modulação de citocinas anti-inflamatórias, qual dos 2 aspectos podemos indicar melhor para os nossos pacientes em tratamento de câncer? A linha aeróbia ou anaeróbia? Bom, basicamente a gente vai ter na literatura os resultados mais consistentes são em relação às prescrições de exercício aeróbio. Tanto que as recomendações que a professora Cláudia trouxe, elas se aplicam muito em relação à prática da reabilitação oncológica também. Hoje a gente sabe dos efeitos relacionados ao tratamento quimioterápico. Então nós temos, por exemplo, a cardiotoxicidade, no qual o quimioterápico ele gera efeitos que vão gerar malefícios no sistema cardiovascular. E o exercício aeróbio ele vem sendo destacado por melhorar esses efeitos, reduzindo esses marcadores inflamatórios que são bem descritos na literatura. A gente tem ainda um baixo número de evidências relacionados ao treinamento resistido. Hoje no Brasil a gente tem o guia de atividade que ele passa recomendações relacionadas ao provenientes da atividade para pacientes com câncer. O guia ele destaca um baixo nível de evidência relacionado à prática de exercício e redução da cardiotoxicidade. Mas por que nós temos um baixo nível de evidência? Porque é um corpo que ainda está em construção. Então, estudos estão sendo publicados relacionando esses benefícios do exercício, reduzindo a cardiotoxicidade. E aí, quando a gente vai para mecanismo, esse corpo ele ainda está em crescimento também. Então, a gente está descobrindo as vias moleculares que vão modular esses marcadores inflamatórios que o senhor trouxe para a gente, que vão reduzir esses efeitos que vão gerar danos ao sistema cardiovascular. Então, assim, o grande corpo de evidência é relacionado ao treinamento aeróbio. Só complementando a resposta, eu acho que sua pergunta foi um pouco mais abrangente, eu vou tentar ir além do coração. Quando a gente fala no perfil inflamatório dentro do câncer, a gente ainda está tateando num lugar um pouco desconhecido, principalmente aqui para a gente da pesquisa básica e tentando entender o papel do exercício nesse contexto, né? Mas o que a gente mais sabe hoje é que mapear citocinas inflamatórias é muito complicado, mas o papel do exercício como anti-inflamatório está sendo bastante elucidado, principalmente em vias de Toll-like receptor e modulação de macrófagos. Então a gente sabe que o exercício leva a modulação de macrófagos, diminuição de outras células, aumento de células natural killers, enfim, melhorando todo um perfil inflamatório, melhorando esse meio inflamatório. E uma coisa que a literatura tem mostrado hoje é que talvez essa melhora desse meio inflamatório, aí voltando para o coração, faz com que esse paciente que é cardiopata tenha uma menor propensão a desenvolver o câncer. Então, o exercício sim é um anti-inflamatório. A gente conhece pouco sobre o papel do exercício como modulando as expressões de citocinas anti-inflamatórias dentro do câncer, mas a gente sabe que se esse indivíduo ele tem um perfil inflamatório menor, seja no paciente oncológico ou no paciente cardíaco, ele tem menos chance do desenvolvimento das duas doenças, ou seja, uma relação bidirecional. Então, acho que só para a gente trazer um panorama um pouquinho maior que vai além do coração. Parabéns pelas apresentações, todas as apresentações bem robustas, aulas bem claras de como utilização desses microRNAs, parabéns mesmo. Tenho dois questionamentos, né? O primeiro é para todos os membros e eu queria que vocês dessem um panorama que vocês consideram sobre a possibilidade de desenvolvimento de estudos de fato completamente translacionais, como um braço
em bancada e um braço em pacientes. Se vocês consideram que no Brasil é possível desenvolver um estudo desse tamanho, considerando o fomento que a gente tem em pesquisa e a forma que isso seria desenvolvido. O segundo ponto é se em diferentes modalidades de treinamento vocês veem essas mesmas características na produção desses microRNAs, né? E aí, considerando aeróbico, resistido, se tem alguma coisa de treinamento combinado nesses marcadores, se vocês já têm esses dados estabelecidos. Muito obrigado. Oi, eu acho que eu sou a pessoa mais indicada. Na verdade, a gente já está conduzindo um estudo assim no laboratório, desde no final de 2016, que foi um pós-doc do meu projeto no grupo temático, no projeto temático de cardio-oncologia. E foi justamente com o microRNA 208 que eu vim apresentar. Então, nós mostramos que no cardiomiócito, junto com aquele modelo de cardiotoxicidade induzida por quimioterápico, né, o microRNA é preventivo, né, contra os efeitos agudos da doxo. E no paralelo, nós avaliamos o plasma do paciente. E é um contexto interessante a sua pergunta, queria agradecer por ela, porque apesar do mecanismo ser bem conservado, né, no agudo, com pacientes sem disfunção, o microRNA 208 ele não aumentou. Mas nós mostramos que quando a gente inibe ele antes da quimioterapia, na célula, no cardiomiócito, na cultura de cardiomiócito e no coração das fêmeas que acabaram de fazer a cirurgia, pareadas com as nossas pacientes, a inibição dele foi protetora. Então, assim, a gente no laboratório já tem a linha translacional, né, de tentar transmitir isso. O que acontece em relação ao 208 especificamente? Né? O padrão de expressão em humanos e em animal da beta-miosina de madeira pesada é diferente. O ser humano tem muito mais beta do que alfa, expressa no coração. E os pequenos roedores têm muito mais alfa do que beta. Então, fica mais fácil avaliar o aumento do microRNA 208A. E é por isso que o 208A ele ele aumenta tanto na circulação da fase aguda do infarto, com grau de lesão grande. Tá? Então, em relação aos estudos translacionais, eu acho que eu respondi para você, já está sendo conduzido, e eu queria que o Vitor complementasse, porque ele que falou a palestra dele. Na verdade, ela trouxe um exemplo real, um exemplo aplicável. De uma maneira mais conceitual, é plenamente possível e é recomendável que seja feito dessa forma. Não faz sentido pensar hoje em pesquisar somente o animal por pesquisar o animal, né? A não ser na medicina veterinária, talvez. Mas quando a gente pensa em saúde humana, a gente usa modelos animais e modelos in vitro pensando no ser humano, né? Então, por isso que a gente trouxe o conceito de conservação. Eu trouxe os repositórios ali, as plataformas que permitem que a gente acesse essa informação, porque é o que direciona o que a gente vai estudar, né? A gente se pauta no que a gente vai estudar pensando se existe essa conservação. Porque se não existir, o conhecimento ele vai ficar ali no animal, né? E a gente não vai conseguir fazer essa tradução para o ser humano. Então, sim, é plenamente possível, é recomendável que seja dessa forma. E a ciência translacional, como eu mencionei, algumas vezes ela é emergente, ela está sendo construída agora. Então, eu acho que é exatamente permitindo e promovendo essa conversa entre a bancada e o leito, que é o que, novamente, esse congresso se propõe a fazer, né? Que a gente vai ter um desenvolvimento e uma aplicação prática do que a gente faz na bancada, na prática clínica, de uma maneira mais ágil e efetiva. Pegando esse gancho que vocês comentaram, acho um ponto interessante, principalmente do que a Úrsula falou, do microRNA 208, e levando em consideração a pergunta da atividade física, junto com a epigenética em relação com o exercício físico, também tem esse papel de modular. Recentemente a gente publicou um estudo com mulheres com câncer de mama que passaram por quimioterapia. E aí os resultados, o que a gente observou? Algumas alterações no sistema cardiovascular, o aumento da atividade nervosa simpática, a diminuição da fração de ejeção, diminuição do VO2. Agora, pegando esse gancho do exercício físico,
junto com talvez um bloqueio do microRNA, que a gente está vindo lá do translacional. Como que vocês acham que a gente poderia, de uma certa maneira, agora tentar aplicar isso nos estudos com humanos, né? Porque a gente viu que a quimioterapia está associada a alterações do sistema cardiovascular, a gente tem um papel benéfico do exercício físico, a gente tem um microRNA que tem um papel também nessas alterações. Como a gente poderia englobar tudo isso e começar de fato a colocar mais na parte prática desses pacientes? Eu ia entrar nesse tópico logo depois do Vitor. Eu queria ser pessimista um pouco. Acho que a gente tem competências para sim criar uma ciência translacional, mas quando eu penso lá na ponta, eu não penso só no conhecimento básico, eu também penso em criação de tecnologias e na aplicabilidade. E aqui a gente tem que ser um pouquinho mais reticente e colocar alguns pés atrás, porque a gente precisa pensar em segurança também. Então, existe uma ideia de pegar o exercício, entender todas as modulações epigenéticas que ele faz, colocar dentro de uma pílula e a gente nunca mais vai precisar se exercitar. Isso a gente está muito longe de acontecer, ainda mais exercício e cultura, eu não quero entrar nesses tópicos, mas a gente está muito longe de criar essa pílula do exercício. A gente está mostrando que o exercício modula muita coisa e faz bastante coisa e traz um tom terapêutico. Mas se a gente pensa uma única molécula, eu vou trazer aqui como exemplo o microRNA 208, e tenta usar ela como um tratamento, a gente precisa ser bastante mais assertivo, e existem trials clínicos acontecendo. Existe um microRNA específico, que é o microRNA 122, sendo tratado para hepatite, como tratamento da hepatite C. Então, mas é uma pesquisa de quase 15 anos acontecendo. O microRNA 208 está sendo estudado nesse sentido, mas a gente pensar numa droga, uma molécula que veio lá do exercício e criar uma droga ou criar uma tecnologia para ser usado num humano, num paciente, é algo que a gente está um pouco distante ainda. Pensando na efetividade, porque microRNA se ligam em diferentes RNAs mensageiros, que isso significa que o 208, apesar de ser específico do coração, de ter alvos específicos, ele pode ter uma ligação aleatória e causar um efeito adverso, do que eu não gostaria. Isso serve para diversos outros microRNAs. Então, eu quero efeito no coração e vai acontecer lá no pulmão, algo que era inesperado. Isso é um problema. Então, o que a gente traz aqui, a gente é muito da pesquisa básica, a perspectiva clínica a gente deixa para alguns outros nossos colegas que nós admiramos bastante, mas a gente parte de mostrar qual o quadro geral. E aí a gente está conseguindo já mostrar em humanos, que é a pesquisa da Úrsula, né, que vai do animal até o humano. Mas criar uma nova tecnologia, criar uma aplicação, isso depende de muito investimento, que talvez o nosso país não consiga financiar, como você perguntou, mas existem já tentativas, e existem muitos clinical trials acontecendo com microRNAs no mundo como um todo. Eu acho que o que a gente pode ponderar em relação a isso também é um possível efeito como um biomarcador de prognóstico, que são uma das funções desses RNAs não codificantes. Então talvez a gente não veja o microRNA 208 sendo modulado pelo exercício gerando um efeito benéfico, mas a gente veja o microRNA 208 como um marcador de prognóstico. Então a gente sabe que a quimioterapia ela gera efeitos lesivos ao sistema cardiovascular. Isso aumenta a expressão do microRNA 208. Então a gente tem um problema relacionado a esse marcador epigenético. Isso acontece de uma forma muito precoce, como a Úrsula elucidou. Então nas primeiras 3 horas, se eu não me engano, a gente tem um pico de expressão do microRNA. Então talvez a gente não use ele como uma terapia, e sim como um possível biomarcador. Isso, na verdade, é um exemplo da ciência translacional. Ela não visa só a terapia, mas ela visa a detecção precoce, a melhora de prognóstico e expectativa de vida do paciente. Então nós temos todo esse quadro que pode ser utilizado através de um direcionador que é o exercício também. E aí eu queria pegar a carona também na fala do Vitor, falando que esses estudos de perfil, né, de multiômicas, eles estão alimentando base de dados, né? Então, é o futuro da medicina. O futuro da medicina é fazer um tratamento individualizado e passa pelas multiômicas, né? Pelos estudos de perfil. Então, assim, vão surgir novas moléculas que vão ser possível de detectar. No caso, tem um trial que já foi realizado aqui no Brasil, inclusive,
né, que mostrou que em pacientes, depois das 4 sessões da quimioterapia, que é com doxorubicina, que é o que eu estudo, que é o esquema C, não aumenta o 208, mas aumentou o número 1. E ele, no artigo, ele colocou como candidato a biomarcador circulante de cardiotoxicidade por esse esquema, né? Então, com relação ao microRNA 208, né, quando ele não aparece, tudo bem, mas quando ele aparece é o problema, porque está denunciando que existe uma grande lesão, né? E que essa lesão, se não for muito bem tratada, ela vai evoluir para insuficiência cardíaca, como já foi estudado nas biópsias, né? E a insuficiência cardíaca é praticamente a maior causa de morte no mundo. Então, assim, né? A gente tem que pensar também num contexto translacional. Então, a gente está indo da célula para o animal, para paciente, para tentar encurtar o caminho, fazendo estudos de perfil, né? E estudando, no paralelo, na bancada, o mecanismo. Excelente. Eu tenho tempo para mais uma pergunta. Alguém? Uma última pergunta? Meu nome é Adriano, eu gostaria de parabenizar os palestrantes. Eu tenho uma pergunta direcionada para a professora Úrsula. Eu achei muito interessante essa relação entre a modulação epigenética desses microRNAs doença quanto para o exercício, mas eu gostaria de saber se existe alguma relação com a hereditariedade. Se existe alguma relação de alteração epigenética desses microRNAs ao nascer, com os hábitos, né, ou a doença, ou os hábitos de exercício de familiares que vieram antes, pais, avós, enfim. Existem alguns estudos que mostram que existem polimorfismos que mudam, né? Existem variantes gênicas, mas aí a gente já está falando de DNA, né? Que pode mudar a expressão global de microRNAs no sujeito, e isso pode alterar a questão do desenvolvimento dele, né? Então, eu diria que sim, mas pensando como mecanismo de microRNA mesmo, o mecanismo dele através da regulação negativa, que não, mas é sempre com uma modulação genética, né, que vai passar entre gerações, mas sempre relacionado com os polimorfismos, com a mudança de alguma variante, de alguma base nitrogenada ali no DNA. Tá bom? Perfeito. Bom, eu gostaria de agradecer e parabenizar, mas... não, pelo amor de Deus, essa professora você manda aqui. Você manda. O microfone para a professora. A gente tinha que chamar. Não. Isso aí quebra qualquer regra aqui. Ela tem direito de ficar 2 horas A gente tinha que chamar ela aqui na mesa com a gente. Bom dia a todos, Você manda gente. aqui, tá? Não, que isso. Eu acho que foram muito boas as apresentações. Parabéns a todos. Eu gostaria só de complementar aonde nós estamos com relação a tratamento, né, com microRNAs. Eu acho que isso é uma pergunta que sempre vem e que é importante a gente, né, pontuar onde nós estamos e por que nós estamos nesse ponto, né, e por que nós não estamos vendo países investigando tanto, né? Se a gente for ver, todos esses trials clínicos estão acontecendo nos Estados Unidos ou em poucos países da Europa, né? Talvez na Austrália, mas a grande maioria eles estão sendo desenvolvidos nos Estados Unidos. Nós temos pensado muito, esses trials clínicos têm buscado formulações para fazer o delivery de microRNAs. Por quê? Porque eles são sequências pequenas e se nós liberarmos ele da forma normal na circulação, eles podem ser degradados. Então, esses trials clínicos, como está sendo feito esse do 208A, pela a Mirage no Texas, é uma formulação que eles fecham essa estrutura do microRNA, tá? Que a gente chama de nucleotídeo locked. Ele está fechado. Então, com isso, ele não vai ser atacado pelas endonucleases, né? E ele não vai ser degradado e consegue que ele chegue no coração do paciente.
esse mecanismo de fechar essa estrutura é extremamente cara. Muito. Não é assim, caro pouco, é caro, muito caro. Né? E como é uma droga que precisa ser usada em relação ao peso do paciente, isso encarece cada vez mais. Só para vocês terem uma ideia, assim, os grandes laboratórios nos Estados Unidos diminuíram o uso experimental, que é em camundongo. Então, usar essa droga, né, um nucleotídeo fechado desses, um microRNA desses, locked, para um camundongo que pesa 20 gramas, é extremamente caro. Há muito tempo atrás, nós fizemos um levantamento para nós tratarmos 10 ratos, custava R$20 mil. Então, assim, para a realidade brasileira, é impossível experimentalmente. Então, para a gente pensar no paciente, muito mais difícil ainda. E ainda é o mecanismo que a gente tem de fazer o delivery como droga que não tem muitos efeitos colaterais. Então, vai chegar no tecido, né, específico e não tem muitos efeitos colaterais, mas ainda é extremamente caro. Todos esses trials clínicos que estão sendo que a Úrsula mostrou, eles estão sendo feitos em empresas. Então, nós não temos nada assim que a gente diga, não, isso está sendo feito, né, na universidade, não, são todos ligados a empresas, devido ao custo, né? E eu acho que, assim, com isso, a gente está longe de chegar em função do custo, e quando a gente pensa em Brasil, muito mais longe ainda. A gente tem uns né? cortes de E a busca por que sofremos também, né? E a busca por outras formas de delivery é muito grande. Experimentalmente, nós temos assim inúmeras formas hoje de busca para fazer esse delivery e, claro, com o objetivo de tentar baratear esse custo, né, para poder depois passar, então, para a parte translacional. Tá? Obrigada, gente. Bom, obrigado, professora, pelas considerações. Eu imagino a dificuldade, eu sofri muito isso também no meu doutorado, parte financeira, principalmente durante a pandemia, muitos cortes de verba, muitos estudos direcionados mais à Covid, os estudos em andamento ficaram meio que de segunda mão. Então a gente realmente sofre, né, com isso, com corte de verba. Mas, por outro lado, eu acredito ainda que o Brasil ele consiga fazer ciência de excelência, né? A gente participa de congressos internacionais e é sempre bom ver brasileiros lá falando de toda a pesquisa. Imagina se a gente tivesse ainda mais investimento, eu tinha certeza que a gente ia disputar com países de primeiro mundo. Bom, então, mais uma vez eu gostaria de parabenizar. Eu acredito, não só eu como todos, aprenderam bastante aqui sobre genética e epigenética. Então, parabéns a todos os palestrantes e também agradeço a todos que ficaram aqui até o final da nossa sessão. Muito obrigado a todos.